Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Eu duvido que aqueles 1 ou 2 que ousam desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro. Vejam que ele próprio usou a palavra ultimato e falou ali em saber voltar para o seu lugar. E ele se diz alguém que está falando em nome do povo brasileiro, embora as pesquisas estejam mostrando que ele tem mais de 60% de rejeição, mais de 60% de pessoas que dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Mas ele está falando ali, evidentemente, para os seus seguidores. Dito isso, como está na pauta do dia também, em razão do relato do ex-empregado, só queria saber onde que está, dentro das 4 linhas da Constituição, o desvio de dinheiro público em gabinetes, porque nunca vi isso como uma previsão de algo legal, algo absolutamente legítimo, como muitos marqueteiros do bolsonarismo que se disfarçam, hora de jornalista, hora de comentarista, querem fazer crer. Então, Jair Bolsonaro, ele precisa do nós contra eles. O nós contra eles, repito, foi diagnosticado, descrito por Hayek, um liberal clássico, lá em 1944. Já escrevi um artigo a respeito disso. Então, ele quer ali toda a fidelidade irrestrita das suas massas de manobra, e para isso ele racha, para usar aí uma palavra bastante adequada ao bolsonarismo, a sociedade. Ele procura figuras para as quais canalizar o ódio das pessoas. E esse primeiro de quem ele fala 1 ou 2, né? O 1 a gente sabe que é o Alexandre de Moraes. É o relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, que muitos meses depois do seu começo atingiu a claque bolsonarista. E o próprio presidente teve seu nome incluído a pedido do Tribunal Superior Eleitoral depois dos ataques que fez à democracia, etc. Aí cada caso tem o seu detalhamento que a gente já tratou aqui. Então, 1 é o Alexandre de Moraes, 2 é o Luiz Roberto Barroso. Do Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro já pediu o impeachment, escrito ali no pedido, no que eu chamei de primeira pessoa da segunda realidade, né? Da realidade das fantasias patológicas, porque foi um pedido que não tem ali a robustez necessária, pedido simplesmente para fazer cena, para os seus seguidores ali das redes sociais, para a turma do WhatsApp, que fica recebendo propaganda bolsonarista o dia inteiro. Tanto que já foi até derrubado pelo próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, antes aí, portanto, da manifestação bolsonarista. Esse presidente do Senado que foi eleito com apoio do próprio Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro nem sequer chegou ainda a pedir o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, porque o alvo prioritário dele é o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes assumirá a presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, se tornando, portanto, a autoridade máxima da justiça eleitoral no ano de eleição. Então, Jair Bolsonaro já está criando aí toda a aura, criando aí toda a imagem, criando aí toda a narrativa, preventivamente, para uma eventual derrota. Como no futebol se dizia, para poder ficar acusando o juiz de ser ladrão e tal, de ser tendencioso a favor dos adversários e contra ele, etc. Tudo isso porque ele está pressentindo uma eventual derrota, porque os números estão mostrando. E não são só números de pesquisas de institutos sempre combatidos pelo bolsonarismo, não, de instituto, pesquisa encomendada até por empresa amiga. Empresa dentro da qual muitas vezes há ruído contra a pesquisa. Quer dizer, você tem assim o sujeito executivo que fica insatisfeito com o resultado da pesquisa e reclama internamente de ela ter sido divulgada e tal. Então, eles próprios, claro, os partidos, o Bolsonaro atualmente não tem nem partido, mas os grupos políticos, eles sempre têm o seu sistema de monitoramento também. E eles sabem que a situação está muito ruim para o presidente, em razão dos seus próprios erros, seus próprios equívocos e das suas próprias
absurdidades que estão sendo aí apuradas na CPI da pandemia, por exemplo, e em outras investigações. Então, Jair Bolsonaro mira Alexandre de Moraes já pensando na eleição de 2022. O Luiz Roberto Barroso, como ele vai deixar o TSE ser substituído pelo Moraes, ele se tornou um alvo secundário, mas ele coloca ali porque o Barroso defendeu as urnas eletrônicas, enquanto Jair Bolsonaro queria a aprovação do voto impresso, sem sequer saber argumentar nesse sentido. Ele precisou criar factoides, ele precisou acusar fraudes inexistentes, ele precisou falar que, na verdade, ele ganhou no primeiro turno a eleição que ele próprio ganhou no segundo, que, na verdade, o Aécio Neves teria ganho a eleição de 2014 contra Dilma Rousseff, sendo que o próprio PSDB pediu auditoria. O Carlos Sampaio, aliás, tucano, foi à tribuna da Câmara dos Deputados para relatar que ele próprio pediu e tal, e que foi feito todo um estudo, não sei o quê, e depois ele viu que era isso mesmo. Então, Jair Bolsonaro precisa da narrativa de que ele é um perseguido pelo sistema, obviamente, que ele alimenta por dentro, ele faz parte do sistema, e hoje temos na pauta um exemplo disso, de uma família que ascendeu nas brechas do sistema, e agora ele coloca Cássio Nunes Marques, apadrinhado pelo Ciro Nogueira, alvo de 5 investigações no STF. Cássio Nunes Marques está lá ajudando a blindar os tucanos, Eduardo Azeredo e Aécio Neves. O pessoal do Centrão, Ciro Nogueira, Arthur Lira, Ciro Nogueira em 2 inquéritos, inclusive. Esse é o verdadeiro Jair Bolsonaro, mas para sua patota lá, ele posa ali de alguém contrário ao Moraes. E aí eu preciso falar sobre 2 questões. A primeira é o método. E é um método, as pessoas não percebem, mas vou fazer aqui a descrição com a devida analogia. A esquerda mais radical, em suas manifestações de rua, que resultavam em atos de vandalismo, como, por exemplo, aconteceu ali no começo daqueles protestos de junho de 2013, ela tem uma tática que foi implementada aqui no Brasil, mas que é internacional. Isso acontece em movimentos de massa nos Estados Unidos, acontece em movimentos de massa na Europa, tem até nomes técnicos a respeito disso, que é o ato de você provocar, de você instigar, de você ultrapassar ali um limite, para você filmar, documentar, registrar, turbinar e potencializar a reação contra aquela atitude inicial que já cruzava a linha. Então, o que manifestante faz na rua? Desses grupos ativistas que estão lá mal intencionados para gerar uma propaganda maior para a sua causa. Ele vai lá e provoca o policial, ataca o policial, joga coisa na cabeça do policial. Quando o policial reage, seja com bala de borracha, seja com gás lacrimogênio, todos aqueles métodos ali para dissipar uma multidão de vândalos, aí se filma aquilo, se tira foto ou se coloca o vídeo e tal, como se aquilo tivesse sido uma ação e não uma reação, ou, no caso de uma reação completamente desproporcional. É exatamente isso que o bolsonarismo passou a fazer na esfera virtual. Então eles ultrapassam as linhas porque a ameaça, ao contrário do que Jair Bolsonaro fala genericamente, ele só fala genericamente, ela está lá prevista como crime na legislação brasileira. O crime contra a honra, como o próprio nome diz, é crime. Injuriar, caluniar, difamar. Incitação ao crime é crime. E o golpismo e o financiamento de todas essas práticas também são crimes. Então nada disso está previsto ali como uma atitude absolutamente legítima. E aí você tem esses bolsonaristas que atuam no YouTube, que atuam até parlamentar, né, como Daniel Silveira. O sujeito vai lá e faz uma ameaça em vídeo. Vários fizeram. Tem um que foi denunciado, inclusive, uma juíza arquivou, agora recorreram. Então, a ameaça, ela gera uma reação. Ela tem que gerar uma reação institucional. A questão é qual reação. E aí, como você tem uma situação relativamente nova no mundo, que é a velocidade com que a ameaça é disseminada na era da informação virtual e da desinformação virtual, você tem um debate sobre os mecanismos para reagir, justamente para não se formar um tumulto maior. E aí a reação vem de uma maneira mais dura contra esse tipo de ameaça, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, ou, obviamente, ataques também, como fogo de artifício no prédio do Supremo Tribunal Federal, que militante bolsonarista fez, aí se decreta uma prisão preventiva,
contra a qual se pode argumentar, etc., mas jamais passar pano para esse tipo de atitude que não está previsto na Constituição. Então, o momento da prisão é algo que é passível de discussão. Agora, que essas atitudes estejam previstas na liberdade de expressão e de crítica é uma mentira, É coisa de gente que não conhece a Constituição. Mas quando você fala tudo genericamente na linguagem da propaganda, da retórica populista, aí você confunde a cabeça das pessoas e as pessoas não vão ver lá exatamente o que o sujeito falou. Ele só vê a reação. E essa reação é potencializada. Olha só, é uma ditadura, estão querendo tirar as nossas liberdades e tal. Então é a mesma tática da rua, que transposta para o ambiente virtual. E o bolsonarismo tem usado isso para gerar um conflito, para gerar um nós contra eles, já que não tem ali realizações para mostrar. A sua competência não trouxe indicadores econômicos positivos, não trouxe mais serviços eficientes para a sociedade, com privatização de estatal que estava sendo usada para suborno, para roubalheira, que é ineficiente, não trouxe tudo que ele prometeu em campanha. E o outro ponto, a respeito da manifestação, só para concluir, é que Jair Bolsonaro, se vendo acuado por várias investigações por causa da sujeira dele, da família dele, dos aliados dele, não conseguindo entregar aquilo que prometeu, ele está precisando de algum pretexto aí de tumulto para gerar um confronto ainda maior nas ruas. E, dada a falta de escrúpulos que essas pessoas demonstram quando fazem ameaça, quando espalham mensagens mentirosas sobre as pessoas que trazem informações verdadeiras à tona, não se duvida de que essas pessoas sejam capazes até de fabricar um tumulto para gerar um pretexto para botar um tanque na rua, para ter uma atitude mais bélica, né? Não só da retórica beligerante, mas bélica propriamente dita, de estabelecer ali uma guerra. Essa é a preocupação em relação aos atos bolsonaristas. E o Bolsonaro, com essa retórica, ele está estimulando o tumulto. É isso que interessa a ele no momento em que ele não consegue entregar nada.